Salmo de número 50. O salmo é extenso, meus irmãos, então eu não vou ler todo agora não. A gente vai caminhando e nós vamos lendo à medida que a gente vai passando por ele. Salmo 50. Talvez no título do seu salmo aí está a essência do culto a Deus, né? Um salmo de Asaf. E como nós lemos no começo e na abertura do culto aqui, meus irmãos, nós vimos que havia essa determinação em Israel, né? De reunir o povo e de ler a Escritura, para que eles pudessem conhecer, para que eles pudessem temer e para que eles pudessem, de fato, receber orientação. Então era vontade de Deus essa reunião para que a lei fosse lida e explicada, para que o povo conhecesse. E é isso aqui que o salmista está fazendo, né, no Salmo 50. E Deus está chamando a atenção do povo aqui para que o povo de fato tenha uma vida verdadeiramente piedosa, uma vida verdadeiramente santa. E quando eu e você nos voltamos a uma vida piedosa, santa, ela reverbera ou ela redunda numa vida que adora, numa vida que glorifica a Deus. Então, quando nós entendemos essa dinâmica, o nosso culto diário é uma expressão de amor e da glória de Deus. Então, dos versos 1 até o verso 6 aqui, nós vamos observar Deus convocando o povo. É como se Deus estivesse convocando o povo para um tribunal, onde o justo juiz, Senhor dos senhores, ele chama o povo que é réu e ele vai entrar em audiência com esse povo aqui. Então ele exorta dois grupos de pessoas. Dos versos 7 até o versos 15, ele confronta essas pessoas aqui que adoram a Deus de maneira ritualística, de maneira formal. É a ideia de cumprir protocolos. Vamos lá, faz o que tem que fazer, a gente canta, senta, ouve, ceia e vai embora. Então é isso que Deus vai chamar a atenção do povo. E dos versos 16 até o verso 21 aqui, Deus vai chamar a atenção deles aqui, porque eles estavam usando o disfarce de ser povo de Deus, mas continuavam com a vida fundada em pecado. Nós conhecemos isso, né? Nós escondemos atrás do cristianismo, de ser crente, mas quando a gente vai para a parte mais íntima da nossa vida, aquela parte onde quase ninguém tem acesso, talvez muitos de nós assustaríamos, né? Então é isso que Deus está fazendo aqui, meus irmãos. Deus vai tratar do culto. Deus vai tratar da maneira que essas pessoas vivem. Então, lembra disso. O culto para o Senhor, ele não só expressa aqui no domingo na reunião, né? Os reformadores, eles deixaram isso bem claro para nós. A nossa vida, ela é um culto diário. Existe a reunião solene, o ajuntamento, onde nós devemos nos voltar ao Senhor, mas existe um culto diário. É por isso que eu e você não podemos cair naquele dualismo de que trabalho é trabalho, ser crente é ser crente, né? Lá no meu trabalho eu sou fulano, aqui eu sou um crente. Não, você é crente aqui, você é crente lá, as pessoas têm que ver você lá do mesmo jeito que veem você aqui. Você é crente aonde você estiver. A sua vida é uma expressão de culto. É por isso que nós devemos avaliar como que nós temos vivido. É por isso que eu estava refletindo essa semana, meus irmãos, como é mais complicado das pessoas que nascem na igreja, das pessoas que são crentes há muito tempo. Porque talvez você, como eu, né, você se converteu depois de velho.
Eu nasci dentro da igreja, mas eu me converti, eu me lembro, 26 anos de idade. E a igreja está cheia de gente que se denomina crente, mas não converteu ainda. Só que é interessante, nós temos uma facilidade enorme de perceber a conversão genuína quando alguém que é um estuprador, um assassino, um ladrão, alguém que era um beberrão, alguém que batia na mulher, batia nos meninos, uma mulher que era faladeira. Então, quando você tem uma vida assim muito contrária, uma vida muito escancarada de pecado e visível e pública, quando essas pessoas se convertem, a gente percebe, né, que a mudança aconteceu. Só que, ao contrário disso, a grande maioria de nós que temos uma vida dentro da igreja há tanto tempo, a gente continua com as mesmas práticas e a gente às vezes nem converteu ainda e as pessoas não conseguem ver uma mudança na nossa vida. Você é o mesmo, eu sou o mesmo, você é o mesmo de quando eu te conheci. Quando tem determinadas situações, determinados conflitos, você age da mesma maneira. Que mudança há nisso? Então, meus irmãos, é isso que Deus está querendo mostrar e chamar o povo aqui. Nós temos uma facilidade de cumprir protocolos. A gente faz aquelas orações ritualísticas, formalismo demais, e só que isso não agrada a Deus. Então Deus está querendo condenar aqui esse formalismo, esse metodismo, porque a vida continua uma desobediência constante. Então Deus está falando, não adianta vocês andarem conforme uma regra, mas uma desobediência constante. A vida vivida, né, às vezes tem lado da sua vida que nós não conhecemos. Lá no seu trabalho, a maneira como você se relaciona com pessoas, a maneira que você negocia coisas, a maneira que você vive a vida, ela é totalmente oposta ao que Deus espera, né? E como que essas pessoas avaliariam a gente? Como que as pessoas que trabalham com você te avaliariam? Será que elas veriam a diferença em você? Não, aqui está um crente, aqui está alguém que de fato é convertido. Porque nós temos uma tendência, meus irmãos, de usar uma régua muito baixa, né? É igual mãe. Mãe fala assim, meu filho é ótimo, ele não bebe, não fuma e não anda com más companhias, não é? E a gente fala, nossa, meu filho é bom demais. Não é nada, mais do que obrigação. Às vezes o bicho é um preguiçoso, não é prestativo, não é amoroso, não faz nada. É um peixe de papel dentro de casa. Mas a gente, não fuma, não bebe, não mexe com droga, não, tá bom demais. Às vezes a gente acha que é um bom crente. Eu não traio o meu cônjuge, eu não dou calote em ninguém. Não, isso é uma obrigação sua, moral. A sociedade tem essa obrigação, uns para com os outros. Então observa, nós usamos a régua muito baixo. E talvez as pessoas olham para mim, para você, e não veem a evidência de Cristo. Porque a gente vai conversar sobre política, a gente ama os nossos políticos, né? A gente ama, a gente briga por política. Gente do céu, a gente tem feito isso, né? E aí você vê o Silas Malafaia, que vergonha para o Evangelho. Que desgraça para o Evangelho. É crente se envolver desse jeito na política. E aí a gente às vezes é pior do que os descrentes, né? Porque a gente vai levantando Messias para nós. Não, aqui vai estar alguém que vai salvar, vai redimir, vai reconstruir. E a gente sabe que não é assim. Então observa, assuntos de ética, por exemplo, né? Questão de aborto, a gente vai discutir isso no nosso trabalho. Você é crente, você não se posiciona como crente. Você fala, não, eu acho que é, não, isso aí tá. Então observa, ninguém consegue diferenciar quem nós somos. Por quê? Porque talvez a gente é povão, né? A gente vai falar mais isso à noite, né? A gente é multidão, a gente não é discípulo. Então Deus está querendo nos exortar aqui por causa disso. Era o que estava acontecendo em Israel. É o que acontece até hoje, né? Aquela frase, o ditado popular, né? Por fora bela viola, por dentro pão bolorento. Deus nos conhece. Então, meus irmãos, dos versos
1-6 diz assim, ó: fala o poderoso, o Senhor Deus, e chama a terra desde o levante até o poente, desde Sião. Excelência de formosura resplandece Deus. Vem o nosso Deus e não guarda silêncio. Perante ele arde um fogo devorador. Ao seu redor esbraveja grande tormenta. Intima os céus lá em cima e a terra para julgar o seu povo. Congregai os meus santos, os que comigo fizeram aliança por meio de sacrifícios. Os céus anunciam a sua justiça, porque é o próprio Deus que julga. Então, aqui a igreja está reunida para ouvir o grande e supremo juiz. Ele é o Deus, ele é o único Deus, ele é o Deus verdadeiro. Então, o salmista aqui, meus irmãos, ele mostra o supremo juiz se apresentando como o poderoso, o Senhor. Amém. Tá vendo por que vocês não podem comprar celular da China? É isso aí, ó. Dá nisso aí, ó. Então, meus irmãos, o salmista aqui, ele vai mostrar que Deus se apresenta como o Senhor, o poderoso, né? Então, é Ele quem julga, porque Ele sabe todas as coisas. Eu fico pensando, às vezes eu faço um exercício de mentalidade. Como será no último dia? Eu fico pensando, eu e você diante de Deus, e Deus falar para mim, para você assim: por que você fez aquilo? Por que você matutou aquilo? Matutar é pensar. Acho que vocês sabem disso, né? Por que você planejou? Por que você fez aquilo que, nossa, era aparentemente tão bom aquilo que você fez, mas a sua intenção, que intenção maligna era aquela? E aí eu e você estamos acostumados, diante de nossos pais, diante das pessoas, diante da igreja, diante do cônjuge, a falar: eu? Não, você está enganado. Claro que não. É um equívoco da sua parte. A gente faz isso, né? A gente é especialista nisso. E Deus não. Deus é Deus. Ele é o poderoso. Ele sabe de todas as coisas. Aí ele vai, talvez, né? Não sei. Aí ele vai pegar e colocar... Não, vou colocar o áudio do seu pensamento aqui, ó. Não, vou pegar a cena. Só estava você, mas eu estava lá junto. E como é que nós vamos ficar diante de Deus? É esse Deus aqui que chama, meu irmão, para audiência. É esse Deus aqui que é o Todo-Poderoso. Ele conhece o que você faz. É por isso que diante de Deus não adianta você gaguejar e falar: não, Senhor, é porque... Não, veja bem, é porque, sabe? Não, Você já viu menino assim? Né? Tem menino assim que você vai bater nele, ele falava: não. O Davi, quando era menor, eu ia bater nele, ele falava assim: não, pai, peraí. Não, era Luísa. Não sei, é um dos dois, né? Ó, você vai para... Não, peraí, calma, deixa eu explicar. Calma. Aí eu deixava explicar. Aí quando ele terminasse: tá bom, mas você vai apanhar. Não, calma. E a gente vai querer fazer isso com Deus, eu tenho certeza. Deus estava lá, Deus viu. Deus conhece o meu pensamento, Deus conhece o seu pensamento. Hebreus vai dizer que todas as coisas estão patentes e descobertas diante de Deus. Meus irmãos, tudo é tudo. Imagina, o meu coração é enganoso, eu não consigo perceber que meu coração é enganoso. Eu penso, eu raciocino, e às vezes eu sou enganado por mim mesmo. Olha, mas Deus não. Deus não. Você pode cair no seu próprio engano, na sua própria mentira, porque a Bíblia vai dizer: seu coração é mentiroso, seu coração te engana. Por isso que aquela ideia de escuta seu coração, meu irmão, não vai nisso não. Não vai nisso não. É melhor você escutar o vizinho, escuta outra pessoa do que o seu coração. A chance de dar mais certo escutando o outro do que o seu coração é muito grande. E nós vamos estar diante de Deus, meus irmãos. Então Deus aqui, ele vai falar e ele convoca nada mais, nada menos do que os céus e a terra como testemunha. A criação, Ele é o próprio Deus. Ele estava lá, Ele está aqui. Ele estava essa semana, quando você pensou o que você pensou, quando você fez o que você fez. Ele estava lá, meu irmão. Esse Deus.
Então, ao entrar no tribunal aqui, todos ficam de pé em respeito ao juiz, porque é assim que funciona. Mas é interessante que o salmista aqui descreve a entrada de Deus no tribunal, e ele lembra aqui a descida da lei no Monte Sinai, fogo, barulho, as pessoas ficavam desesperadas, amedrontadas, está lá o monte pegando fogo, Moisés é lá em cima do monte e o povo desesperado. Então essa é a imagem aqui, né, da glória de Deus, dos sinais, né? Então o supremo juiz, o juiz, o que conhece todas as coisas, o salmista vai dizer no 139, né? De onde eu irei me ausentar da sua presença, Senhor? Para onde? Se eu vou no mais profundo abismo, quem que eu encontro? Se eu subo nos mais altos céus, quem eu encontro? Ninguém foge de Deus, meus irmãos. Não tem como eu e você esconder de Deus. Não tem. Então, eu acho que é um dos motivos que eu e você pecamos deliberadamente, às vezes, é porque nós esquecemos o Salmo 139. Nós esquecemos que nós não conseguimos fugir de Deus. E se eu e você fizéssemos um exercício diário da nossa consciência, sabendo que Deus está aqui. Então você está lá na sua casa sozinho, você vai falar assim, posso até andar pelado agora, não tem ninguém aqui. Deus está lá. Então se você lembrasse de que Deus está, Deus enche toda a terra, a presença dele está em todos os lugares, você talvez refrearia seus impulsos, os nossos impulsos pecaminosos. A gente conseguiria vencer o pecado com mais facilidade. E Deus aqui, ele é o juiz. E o juiz, ele é justo. E por onde ele começa o julgamento? Pela sua própria casa. Pedro vai dizer isso, né? Porque chegou a hora de começar o julgamento da casa de Deus. E se começar por nós, qual será o fim daqueles que desobedecem ao evangelho de Deus? Meus irmãos, eu vejo o que acontece na igreja hoje, de um modo geral, esses escândalos que cada vez mais ficam mais comuns e não deveriam ser assim. É Deus julgando a igreja aos poucos, Deus ele vai dando uma sacolejada na igreja, né? A gente pode ver, por exemplo, lá na eleição de São Paulo, né? Uma eleição internacional, a eleição de São Paulo esse ano foi... E a gente vê dois presidentes das duas maiores alas da Igreja Assembleia de Deus no Brasil, e um chega a dizer para o prefeito, esse povo é seu, misericórdia, cedendo espaço para o demônio. O púlpito é lugar onde Deus manda reunir o povo para ler as escrituras, para ensinar a lei, e os pastores fazendo política. Observa, meu Deus, meus irmãos. Olha, isso é trágico. Perdeu o sentido do culto. Reunião de 2, 3 mil pessoas para fazer campanha política. Gente, isso é você tem que ver isso como uma desgraça dentro da igreja brasileira. Eu estava vendo uma live essa semana, 3 grandes pastores, e um deles era o Augusto Nicodemos, e hoje o Augusto Nicodemos ele pastoreia uma igreja na Flórida. E eles falando sobre a realidade da igreja americana. E talvez você não saiba disso, mas tudo o que aconteceu nos Estados Unidos aconteceu aqui no Brasil anos mais tarde. Tudo. Então a teologia da prosperidade, que foi muito forte no final dos anos 80, no começo dos anos 90, lá nos Estados Unidos ela já funcionava desde os anos 60 e 70. Então, por causa da globalização, da tecnologia, e acelerou o processo. Então, o que aconteceu lá, aconteceu aqui anos mais tarde. Só que o que está acontecendo nos Estados Unidos hoje é um liberalismo. O que é o liberalismo? O liberalismo teológico é a doutrina onde diz que a Bíblia ela não é a palavra de Deus. Então, eles não acreditam nos milagres, literalmente, e entre outras coisas. Então, hoje, eles estavam falando lá que a nação que foi o berço do evangelismo mundial, hoje ela precisa de missionário.
Porque o liberalismo matou a igreja americana. As churches que a gente tem visto, né, as paredes pretas, que hoje ainda é mais comum no Brasil, só para você ter uma noção, lá já mudou a dinâmica, lá agora são as paredes brancas. As igrejas agora são todas brancas, é tudo, eles estão na nossa frente. Daqui um dia vai começar a acontecer aqui, porque a tinta é mais cara, né? A hora que o pessoal terminar de pagar a tinta preta, vai começar, porque é assim. Só que a mortalidade do cristianismo nos Estados Unidos, ela já é uma realidade, e ela vai acontecer aqui no Brasil, e a gente já tem visto isso. Político ir nos púlpitos americanos já era uma prática. É o que a gente vê hoje. Então, vai acontecer, meu irmão. Vai acontecer. Vai acontecer. E eu e você precisamos de entender essa dinâmica. Eu e você precisamos de entender que a Bíblia é a palavra de Deus. Que a Bíblia é a nossa regra de fé e prática. Que Deus ele está querendo nos exortar. Então, Deus ele vai começar a mexer pelo seu povo. E é interessante que Salomão, escrevendo Eclesiastes, ele vai dizer assim, ó, o coração dos homens está inteiramente disposto a praticar o mal, porque não se executa logo o castigo sobre os crimes. É natural, meu e seu. Eu e você andamos de maneira pecaminosa, e aí a gente está muito atento com relação ao pecado. Mas à medida que a gente continua vivendo de maneira astuta e pecaminosa, e Deus não nos pune, Deus não nos pega, a gente não é descoberto, nada acontece, a gente vai tendendo a relaxar. Olha esse negócio, e você vai ficando tão familiarizado com a coisa, e aí você vive assim. É isso que Salomão está dizendo. Os homens não são punidos, então, se não tem punição, está liberado. E a gente esquece, meus irmãos, que Deus é um Deus misericordioso. E tem muita gente que pensa do mesmo jeito. O silêncio de Deus é sinal de aprovação. Deus não me pegou, Deus não me puniu, não aconteceu nada comigo, minhas finanças estão bem, meu trabalho está bem, minha saúde está bem, minha família está bem, então está tudo tranquilo. Tudo tranquilo, Deus está dando um joinha para mim. E não é assim. E não é assim, meus irmãos. Nós esquecemos que o próprio Pedro vai dizer que às vezes Deus demora por causa da sua misericórdia, nos dando tempo para que nós venhamos a nos arrepender. A gente esquece que as misericórdias do Senhor são motivo de nós não sermos consumidos. Então o Senhor nos chama a prestar atenção na nossa vida. Não é porque nada tem acontecido comigo e com você, é porque Deus está satisfeito com a nossa vida. E também o contrário é verdade. Não é porque está dando tudo errado, é sinal de que Deus está chateado com você. Não. Mas às vezes nós pensamos isso. Está tudo tranquilo e a gente continua. Então, dos versos 7 a 15 aqui, meus irmãos, Deus aqui vai confrontar pessoas que fazem da adoração, do culto, algo simplesmente como um ritual formal. São aqueles crente de fachada. São aqueles crentes que cumprem bem o ritual de ser crente, mas por dentro são insinceros. Por isso que ele vai dizer no verso 7, escuta, meu povo, e eu falarei. Então o Senhor aqui chama a atenção do povo para olhar para dentro de seus corações. Por quê? Porque estavam cumprindo uma formalidade no culto como rotina. Por isso, meus irmãos, que eu sempre bato na tecla com vocês, não tem problema um devocional comprado, mas tem muito problema. Por que você compra um devocional? Tem um devocional que, a princípio, ele é muito ruim também. Ele não é bom, não. Ele é ruim. É um café com Deus. Acho que é café com Deus, né? O café com o pai. Está até famoso na internet. E as pessoas gostam de postar. Gente, aquilo ali é assim, é escancarar a frieza com relação à vida com Deus. A pessoa levanta 5 horas da manhã e vai para a internet filmar a devocional dela. Gente, que tragédia aquilo. Que tragédia. Deus fala assim, ó, pega você, vai para o quarto, seu pai que vem em secreto. Então, Deus está falando assim, ó, é eu e você, só nós dois. Às vezes eu vejo na internet as pessoas colocam um vídeo assim, vai orar.
Gente, que tragédia! Isso não é o cristianismo verdadeiro, não. Você está orando para quem? Qual é a necessidade de eu ver você num quarto orando? Nenhuma. Então observe que as pessoas fazem isso para falar assim, eu estou orando. Então isso é trágico. É isso que Deus aqui está condenando. Essas pessoas que cumprem o ritual. Isso é tão trágico porque diante de Deus elas aumentam a sua condenação e diante dos outros ela faz os pequeninos tropeçarem, porque você olha para esse tipo de gente e você fala assim, meu Deus, por que eu não consigo? E o desgraçado não faz nada, ele só faz aquilo na filmagem. Talvez ele levanta às 5 horas da manhã, filma a devocional e deita e dorme de novo. Então, meus irmãos, é isso que Deus está condenando aqui. Escuta, meu povo. A gente tem que parar com isso. O Senhor lembra eles aqui, meus irmãos, do ritual, do sacrifício que eles faziam, estavam de forma automática. Por isso que você tem que saber por que você está aqui. Nós vamos ceiar, você tem que saber por que o pão é pão, o vinho é vinho, por que existe o que a gente faz, do jeito que a gente faz, você tem que entender. Porque senão vira só mecânico, automático. E Deus não quer isso. Deus quer um relacionamento onde você sabe o porquê das coisas. Onde você entende o que Deus fez. Onde você entende o que você tem que fazer. Você pode me impressionar com as suas orações e com a sua vida, mas o intuito aqui não é você me impressionar, é impressionar os irmãos. É Deus quem está vendo, Deus é quem te salvou, é Deus quem vai te julgar, é Deus, não sou eu. Porque meu julgamento ele pode ser errado, tanto para te julgar de maneira negativa como positiva. Eu posso te julgar te chamando de um bom crente, um bom exemplo, sendo que você não é. Como eu também posso te julgar de maneira negativa e talvez você... Por quê? Porque é Deus quem faz, meus irmãos. Por isso que Deus não colocou esse julgamento na mão da igreja. Nós não somos o juiz, Ele é o juiz, Ele conhece lá na intimidade. Deus aqui está mostrando que tudo pertence a Ele, tudo é de Deus. Essas pessoas aqui, que Asaf está exortando, eles estavam indo para o culto, entregando os dízimos, cantando, mas Deus não estava no coração. Esse povo me honra com os lábios, mas o coração está distante de mim. É por isso, meus irmãos, que nós temos que entender quem Deus é. Porque às vezes a gente fica querendo impressionar as pessoas e Deus está querendo pegar a gente. E Deus vai pegar. Pode não ser agora, mas naquele último dia Ele pega. Porque lá ele falou que aquele dia Ele vai resolver todos os problemas. Lá Deus vai pegar. Lá não tem como ninguém correr dele, não. Então a gente tem que se arrepender desse estilo de vida, meus irmãos. É lógico que vir ao culto, a liturgia do culto, essa parte mecânica, ela existe e ela é importante. O jeito que a gente cultua, né, o jeito que a gente faz a ceia, ela é uma liturgia porque ela é importante. Ela não deve ser banalizada. Ela deve ser observada, mas o problema é quando a gente faz a coisa sem entendimento, no automático, só para cumprir a tabela, só para ticar mais um quadradinho. Então, a liturgia ela é importante. Só que se você não entender o porquê, se você não olhar para essas coisas com fé, não olhar para essas coisas com desejo ardente de conhecer, de louvar, de agradecer a Deus por tudo que Ele fez, de honrar o Senhor, não adianta nada. Porque o que Deus espera de nós, meus irmãos, é gratidão sincera. Eu estava vendo eu acho que até postei isso no meu Instagram. O Evangelho exige de mim e de você arrependimento e fé. Como que eu respondo ao Evangelho? Às vezes você fala assim, em obediência. Não. Você não responde o Evangelho em obediência, você responde o Evangelho em arrependimento e fé. Por quê? Porque a obediência ela é gerada por causa do Evangelho. Quando você responde o Evangelho em arrependimento e em fé, a obediência ela é gerada. Por isso que o culto é uma adoração voluntária. Por isso que o culto é alegre. Por isso que o culto é uma satisfação nossa de podermos estar aqui cultuando a Deus.
Por isso que o culto não deve ser um peso, conhecer a Deus não deve ser um peso, não deve ser uma obrigação. Por quê? Porque nós entendemos o que Deus fez por nós, de onde Deus nos tirou. Então, levantar domingo de manhã para vir o culto é um privilégio. Domingo à noite é um privilégio. Quinta-feira é um privilégio. E às vezes a gente falta culto adoidado, mas não falta o serviço. Ninguém aqui falta o emprego, mas falta culto. Por quê? Porque no fundo do seu coração você julga que você perde muito mais faltando um dia de trabalho do que faltando o culto. Olha para você ver tanto que está desbalanceado as nossas prioridades. Nós acreditamos nisso. Não, é muito mais prejudicial. Eu tomo muito mais prejuízo deixando de trabalhar do que vindo para o culto. E aí a gente faz o quê? A gente coloca a nossa agenda onde a gente tenta encaixar o culto, tenta encaixar a leitura, tenta encaixar a oração. E aí observa o trabalho, e eu vou usar o exemplo do trabalho, porque é uma coisa que todo mundo faz aqui, e aqui é mais diferente, né? A gente não abre espaço no nosso trabalho. Na verdade, a gente coloca mais tempo ainda para execução de trabalhos do que tirar tempo. Então, meus irmãos, nós precisamos entender isso. Deus, Ele quer uma adoração sincera. Por isso que os ímpios são mais fiéis do que os próprios crentes. Você pega um adventista da sexta-feira, 18 horas, meu irmão, se você quiser fechar um negócio de 1 milhão, ele não faz. O negócio é tão feio, olha para você ver. No Brasil, concurso público só se faz no domingo agora. Você tem noção? Antigamente, o concurso público era sábado e domingo. Enem, sábado e domingo. O pessoal que era adventista ficava numa sala separada, até dar 18 horas para eles fazerem a prova. O Brasil mudou o dia do concurso. Agora o concurso é tudo domingo, porque acabou. Agora para você ver, eles são muito mais fiéis numa leitura errada da lei do que os próprios crentes. Eles não querem saber, não trabalhamos, é pecado. E nós não. Nós fizemos ao contrário. Não quero nem saber, eu vou trabalhar. Deus que espere. Não é assim? Então observe, meu irmão. O muçulmano ora 3 vezes por dia. 3 vezes por dia. Muçulmano com 6, 7 anos de idade, ele sabe o Alcorão todinho. Mas nós, filhos do Deus verdadeiro, crentes, como é que a gente faz? Se a gente perguntar para os nossos jovens aí, fala para mim 10 versículos de cor, com referência, o quarto selo do Apocalipse abriu. Então, meus irmãos, é isso que Deus está querendo chamar a atenção aqui e condenar. Deus, Ele procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade. E dos versos 16 a 21 aqui, Deus chama a atenção dos que usam o disfarce de povo de Deus, mas continua com as suas vidas afundadas no pecado. Agora Deus aqui vai chamar a atenção do povo que se diz ser povo, mas não vive como povo de Deus. Lembra disso? A oração do Pai Nosso: santificado seja o teu nome, assim na terra como é nos céus. Lembra, meus irmãos, é nós aqui, filhos desse Deus, que santificamos o nome do nosso Deus. Lembra que você já viu aqueles filhos que o pai tem uma reputação muito boa na sociedade? Esses filhos, eles tentam santificar o nome do pai, não é assim? Pai, não posso fazer esse negócio não, porque meu pai... A ideia é a mesma. A ideia é a mesma. Tem muito filho de Deus aqui que tem feito ao contrário. Você é filho do fulano, misericórdia. Bate na madeira. Ó. Então, meus irmãos, essa é a ideia. O nome de Deus é santificado quando nós vivemos de maneira tal que nós imprimimos o caráter de Deus. Mas observa, a gente está mais preocupado com a reputação do nosso pai terreno do que com o nosso pai celestial. Então está desbalanceado. Então Deus aqui
vai chamar a atenção agora dos versos 16 a 21 esse grupo de pessoas. Não, nós somos crentes. Você é crente? Eu não sabia, não fazia a mínima ideia. Meu irmão, como que é? Há 20 anos atrás a gente conhecia crente de olhar, não era? Só de olhar a gente conhecia quem que era crente e quem que não era crente. Hoje tem gente que você olha assim e você fala assim, não, você pode ser qualquer coisa menos crente. E a pessoa fala, não, eu sou crente. Observe, meus irmãos, as coisas estão desbalanceadas. Aí Deus fala assim, ó, aborrecem a disciplina. Isso é terrível. Eles aborrecem a disciplina. É uma expressão aqui que significa rejeitar um mundo de vida ordenado segundo a palavra de Deus. Rejeitar uma vida responsável. O Senhor aqui, Ele traz em mente para eles aqui os mandamentos que estavam infringindo. No verso 18, se vês um ladrão, tu te comprases nele, e aos adúlteros te associas. Então observa, o 8º mandamento, o 7º mandamento, o 9º mandamento, eles quebravam de tudo quanto é jeito. Eles se associavam com ele. E lembre-se disso, meu irmão. É por isso que é importante você entender que não é só você fazer, mas se você concorda, Deus pesa do mesmo jeito. Para Deus não importa quem assaltou o banco ou quem dirigiu o carro, ou quem só participou do planejamento intelectual da coisa. Todo mundo está culpado. Por isso que omissão é pecado. É por isso que aquela ideia de não vou falar nada, é pecado. Por isso que nesse ponto eu gosto de exortar mais as mulheres, porque vocês têm um feeling maior. Então não fica assim, não vou falar nada para o meu marido. Não fale, porque é você quem sofre, a casa é sua, a casa cai. E não adianta, é você. Se você está vendo, chama o pastor, chama a liderança, chama quem tiver que fazer, chamar. Não seja omissa, porque você vai sofrer junto. Você sofre junto. E o marido, se estiver nessa situação, é da mesma maneira. A gente tem que entender essa dinâmica, meus irmãos. E aqui no verso 21, ele mostra o que nós devemos fazer com a bondade, a longanimidade e a misericórdia de Deus. Porque eles estavam interpretando o silêncio de Deus como um sinal de aprovação. Tens feito estas coisas e eu me calei. Pensava que eu era teu igual, mas eu te arguirei e porei tudo à tua vista. Às vezes a gente interpreta, como eu disse, o silêncio de Deus como sinal de aprovação. Porque nós fazemos isso, não é? Nós temos até um ditado para isso: quem cala, consente. E Deus está falando assim: vocês estão achando que eu sou igual a vocês? Eu vou pegar vocês. Eu vou pegar vocês. Porei tudo à vista de vocês. E Deus cobrou, e tem cobrado, e vai continuar cobrando, até o dia que Ele fechar a conta, meus irmãos. Nós não podemos esquecer disso. A longanimidade de Deus, a bondade de Deus tem surtido efeito contrário na igreja. Em vez de nós recebermos a misericórdia, a longanimidade, a bondade de Deus com alegria e nos voltar em santidade, em culto e em louvor e adoração, a gente fica mais relaxado, mais relaxado, mais relaxado, mais relaxado, mais relaxado. Nós não podemos fazer isso. E dos versos 22 e 23 aqui ele vai encerrar mostrando o adorador sincero. Ele vai dizer: considerai, pois, nisto, vós que vos esqueceis de Deus, para que não vos despedaste sem haver quem vos livre. O que me oferece sacrifício de ações de graça, esse me glorificará. E ao que prepara o seu caminho, dar-lhe-ei que veja a salvação. E aqui, meus irmãos, mais uma vez, Deus ele mantém a graça aberta ainda. A porta ainda está aberta. A porta da graça ainda está aberta. Deus ainda
continua demonstrando amor, graça, longanimidade, porque ainda Deus tem nos suportado. Por isso que ele vai dizer assim, ó, considerai, pois, nisso. Deus aqui nos chama a um arrependimento, a conversão, mudança de vida. Considere isso, tudo que eu falei. Se você tem vivido só um ritualismo prático, mas não tem um ritual sincero no coração. Se você só está preocupado com a aparência. Porque às vezes, meus irmãos, a gente pode viver isso. Quando a gente está com medo de doença, quando a gente está com medo de problema financeiro, quando a gente está com medo de qualquer outra coisa, a gente tende a correr para um lugar seguro. E crente vai para a igreja. Por isso que a comunidade, né, a gente se conhece à medida que a gente vai vivendo. E aí, às vezes, as pessoas que andam mais distante, quando eles voltam com mais assiduidade, você fala, opa, tem alguma coisa acontecendo. Meu irmão, está tudo bem? Por quê? Porque a gente conhece as pisadas das pessoas. A gente sabe como é que as pessoas caminham dentro do cristianismo. Aí quando as pessoas começam a ficar firmes demais, você fala, opa. Porque logo relaxa, Deus. Então, meus irmãos, considere isso. Considere essa bondade de Deus como um tempo de conserto. Porque vai chegar o dia que Deus não vai mais mostrar a bondade. Deus vai mostrar o juízo. Deus vai mostrar a sua ira. Vai ser o dia de acerto de contas. Por isso que Deus insiste, meus irmãos, na obediência. Os que não obedecem encontrarão um terrível fim. Por isso que a mensagem do Evangelho, de quem você era, o que Deus fez, você tem que responder em arrependimento e em fé. E essa fé que gera esse arrependimento vai reverberar numa obediência voluntária. Você tem que entender isso. O verdadeiro adorador, ele tem um temor apropriado do Senhor. A sua adoração, ela não é somente da boca para fora, mas é uma adoração que honra ao Senhor. Eu estava lendo um autor do sermão que eu vou pregar à noite, e ele me constrangeu, porque ele mais a esposa dele, quando casou, eles propuseram no coração de fazer dízimo escalonado. O que é dízimo escalonado? À medida que Deus nos abençoa, a gente também abençoa. Então, nosso dízimo, né, no caso da família, não era 10%. Então, Deus abençoa, a gente aumenta a bênção. E ele vai dizer que hoje 25% da renda deles é para o reino. E ele fala assim, ó, eu não ando no carro que eu poderia. Eu não moro na casa que eu poderia. Eu não viajo para os lugares, né, o tanto de vezes que eu poderia. E ele diz, eu poderia andar no carro melhor do que eu ando, eu poderia morar numa casa melhor do que eu moro, eu poderia fazer mais coisas do que eu faço, mas eu não faço porque a minha prioridade é o reino de Deus. Meu irmão, eu fiquei tão constrangido com aquilo, eu falei, meu Deus, que crente que eu sou. Então observa, alguém que planejou a sua vida com a prioridade no reino de Deus, e à medida que Deus abençoa, ele abençoa mais, e abençoa mais, a ponto de ele não precisar de andar no carro que ele poderia. Eu ando num carro mais simples, moro numa casa mais simples, não é que ele anda num carro ruim, nem mora numa casa ruim não, mas é que ele poderia estar numa casa melhor, num carro melhor, uma vida melhor, mas não, existem um reino que eu participo, existem pessoas que precisam de ser alcançadas pelo Evangelho, e esse dinheiro que Deus está me dando, ele ajuda. Ele sustenta um missionário, ele sustenta uma família, ele sustenta uma igreja em outros lugares. Então observe, meu irmão, é esse tipo de adoração que Deus requer de nós, mas não, nós estamos tão preocupados com o nosso futuro, que tudo que excede a gente guarda ou gasta. Porque a gente fala, não, eu preciso da minha aposentadoria, a minha segurança. Por quê? Porque a nossa segurança está na onde? Na coisa, e não em Deus. Então, observa que às vezes nós achamos que a gente ama demais esse Deus, mas na verdade a gente ama é nós mesmos. A gente vive uma vida voltada para o nosso conforto, e isso não é uma adoração verdadeira. É por isso que às vezes a gente achar que cumprir rituais e olhar para o outro, fala, nossa, mas eu... Porque se você olhar para mim e olhar para o outro, você vai se achar um crente melhor, um marido melhor, uma esposa melhor, um filho melhor, um pai melhor. Mas você tem que olhar para as Escrituras. Por isso que Deus, meus irmãos, Ele busca adoradores que adorem em espírito e em verdade. Uma adoração sincera.
Deus, Ele quer que eu e você sejamos de fato e de verdade alguém que prioriza o reino. Priorizar o reino é pensar primeiro no reino. Quando sobrar tempo na minha agenda, opa, o que o reino está precisando? Quando sobrar recurso no meu orçamento, o que o reino está precisando? Ou na verdade é o contrário, né? Fazer a nossa agenda, tanto financeira quanto a nossa agenda de tarefas, já colocando a primazia do reino. Porque se o adventista da sexta-feira, 18 horas até 18 horas do sábado, ele não trabalha, por que você não faz isso? Então, meus irmãos, é porque a gente não quer, é porque lá no fundo o nosso coração está confortável com o nosso cristianismo. Mas que em nome de Jesus, meus irmãos, nós venhamos a olhar para o que Jesus fez e esse evangelho que nos constrange, nos levar ao arrependimento, nos levar a consertar. Então, diante da mesa do Senhor, Paulo vai dizer: analise a si mesmo. Eu posso te analisar. Você pode falar para mim: pastor, fala a verdade para mim. Eu posso até acertar muita coisa, posso também errar muita coisa, mas você sabe muito mais do que eu. Por isso que Paulo vai dizer assim, analise o homem a si mesmo, e então come do pão e beba do vinho.